Vamos entender um pouco o livro de Gálatas. Aqui eu tenho um mapa da primeira e segunda viagem missionária de Paulo. Quando ele sai aqui de Jerusalém, passa por Damasco, Assíria, Antioquia. E ele vai passando por várias regiões, chega na região da Galácia, dos Gálatas, passando nessas cidades de Derbe, de Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. E ele segue a sua viagem e depois ele vai retornando até Jerusalém. E Paulo ele escreve uma carta aqui aos Gálatas, para a região da Galácia. Por quê? Porque estava acontecendo uma coisa aqui. Judeus convertidos ao cristianismo estavam visitando essas igrejas e introduzindo uma doutrina. Vamos ver que doutrina é essa. Atos 15 nos ajuda a entender o que estava acontecendo ali na região da Galácia. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Então, alguns judeus estavam saindo da Judéia e ensinando nas igrejas cristãs que eles não podiam ter a salvação sem se circuncidar. Eles estavam pregando um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Olha só o verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham se convertido ao cristianismo, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés, o sacrifício de animais. Então, fariseus, estavam se convertendo ao cristianismo e queria forçar os gentios a se circuncidar. E queria que eles voltassem a sacrificar animais, porque eles diziam que senão eles não poderiam ser salvos, simplesmente aceitando a Jesus Cristo. E Paulo vai escrever uma carta aos Gálatas, rebatendo essa falsa doutrina. Gálatas 1:6. Na carta, Paulo escreve isso aqui: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Qual é o outro evangelho que ia fazer com que os Gálatas decaíssem da graça de Cristo? Vamos ver. Gálatas 2, verso 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então, os fariseus que tinham se convertido ao cristianismo queriam que os judeus, os não-judeus, os gentios se circuncidassem. E Paulo chama eles de falsos irmãos, porque eles estão pregando que se eles não se circuncidarem, eles não podem ser salvos. E Paulo diz que eles são falsos irmãos, porque a nossa liberdade que temos em Cristo. E agora eles querem colocar as pessoas, porém, sob servidão do rito judaico da circuncisão. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão, da salvação pela circuncisão. Nós somos salvos somente através de Cristo. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, se você acha que pode ser salvo pela circuncisão, então de Cristo nada vos aproveitará.
Então os fariseus estão tentando circuncidar as pessoas, dizendo que elas não podem ser salvas sem a circuncisão e sem o sacrifício de animais. Verso 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, quem acha que pode ser salvo pela circuncisão, também vai ter que sacrificar animais, porque é isso que a doutrina deles ensina. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, quem achava que a circuncisão e o sacrifício de animais podia salvar, Paulo está dizendo que eles, da graça tendes caído, porque ninguém pode ser justificado pela lei do sacrifício de animais e nem pela lei da circuncisão, do sacrifício de animais depois da vinda de Jesus. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Então, somente a salvação pela fé em Jesus Cristo, e não esse evangelho da salvação pelo sacrifício de animais e pela circuncisão que os fariseus recém-convertidos ao cristianismo estavam pregando. Então o livro de Gálatas vai tratar a respeito desse assunto. Algumas pessoas acham que Gálatas está falando da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Mas é muito simples, uma leitura simples dos textos nos mostra que Paulo está combatendo e chamando de um outro evangelho a salvação através da circuncisão e através do sacrifício de animais. Porque depois que Jesus veio, o sacrifício foi extinto e a circuncisão não se fez mais necessária. Porque a salvação é somente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Amém?